Capítulo 7, verso de número 8. Aleluia. Graças a Deus. Que o Senhor encontre em nós este coração aberto para receber mais da sua palavra, para recebermos mais daquilo que Ele já preparou para nós desde pela manhã. Não é? O Senhor já falando conosco, o Senhor já nos direcionando, e nós somos gratos a Ele por isso. Eclesiastes capítulo 7, verso de número 8, apenas este verso nós vamos fazer a leitura. Você que cultua conosco através das mídias digitais também, aí na tela vai aparecer para você, se você preferir, só você pegar a sua Bíblia também, mas não deixe de fazer a leitura conosco. Eclesiastes capítulo 7, verso 8 diz assim a palavra do Senhor: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e a paciência é melhor do que o orgulho, diz a tradução da NVI. Vamos orar? Deus, obrigado por esta noite, obrigado por este domingo, obrigado porque desde pela manhã o Senhor já fala aos nossos corações, o Senhor já nos dirige através da tua vontade, do teu querer. Obrigado, Pai, pela tua palavra, a tua palavra que nos direciona, a tua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado, continue a falar conosco. Nós necessitamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus oramos. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Pode se assentar por um instante. Graças a Deus. Texto da nossa reflexão, Eclesiastes capítulo 7, verso 8. E o tema da nossa mensagem para esta noite: melhor o fim do que o começo. Melhor o fim do que o começo. Diga comigo: melhor o fim do que o começo. É assim que o texto nos diz. Durante esta semana, eu quero compartilhar com você algo bem prático. Estava brincando com o Arthur. Ele tem um brinquedo de encaixar algumas peças de formas, né? Tem o triângulo, tem o quadrado, tem o círculo. E nós estávamos ali encaixando, ele com a sua habilidade também de colocar ali, né, ou de procurar o lugar certo para aquela forma, né? E ele tentava de um lado, tentava do outro, girava para um lado, girava para o outro. Algumas ele conseguia, outras não. Algumas ele conseguia lhe deixando feliz, outras ele não conseguia, lhe deixando um pouco irritado, não é? Mas um momento ali de brincadeira, um momento de aprendizado também, não é? Porque não, já está ali encaixando as formas nos devidos lugares. Algumas ele observava, se esforçava, observava de novo, tentava de novo, se esforçava, mas aí ele descobriu um meio mais fácil. Ele descobriu que abrindo uma tampinha, que é para você retirar as peças de dentro, é mais fácil de colocar por aquele lugar também, né? Então ele abriu a tampinha e colocou a peça por lá. Eu olhei para ele e disse: aí não, né, meu? Aí não. Tem um lugar certo ali. Você está querendo buscar um caminho alternativo, mais fácil. Você está querendo buscar aí um caminho mais direto, um atalho, não é? E é claro que no momento da brincadeira o sentido, né, o sentido era o aprendizado, era o propósito ali, né? Ele ficou feliz com o atalho, claro que ele ficou feliz, né? Mas com aquele atalho ele deixava de aprender, com aquele atalho ele deixava de crescer, ele deixava ali de conquistar aquilo para ele, não é? E quando eu estava diante daquela cena,
Espírito Santo falou no meu coração algo. E o Espírito Santo disse: quantas vezes nós também não procuramos atalhos na vida? Quantas vezes eu, quantas vezes você, quantas vezes nós agimos assim na vida espiritual? Quantas vezes nós agimos assim na vida espiritual? Quantas vezes nós deixamos de fazer o que é necessário ser feito, da forma correta, da maneira certa, e nós encontramos atalhos, ou um caminho mais fácil, um caminho mais direto, quem sabe um caminho em que eu não tenha que me esforçar o tanto que tenho que me esforçar. Quem sabe um caminho que eu não tenha que renunciar o que eu preciso renunciar. Quem sabe um caminho que não me faça abrir mão daquilo que eu preciso abrir mão. Um caminho que eu não tenha que me empenhar da maneira que eu devo e preciso me empenhar. Então, diante daquela cena, um aprendizado para o meu coração. Quantas vezes nós já fizemos a mesma coisa? Nós escolhemos caminhos fáceis, nós acabamos pulando os processos, nós acabamos com um desejo de encurtar o trajeto, nós acabamos buscando esses atalhos na vida espiritual e nós deixamos de viver a transformação que só vem através da paciência e também da fidelidade. Porque aquele momento não era só uma brincadeira, aquele momento era um aprendizado. É dali que viria o crescimento. E quantos de nós também na vida espiritual não agimos assim? Nos entregamos aos atalhos desta vida, nos entregamos às distrações da vida, e deixamos de viver até mesmo aquilo que Deus tem para nós. Nós acabamos nos distraindo em meio à caminhada, nós acabamos nos distraindo em meio a esses atalhos, semelhante àquele carpinteiro que um dia o rei lhe pediu para fazer uma cadeira real, que posteriormente poderia, por que não, se tornar em uma cadeira de fato real, um trono, vamos imaginar assim. E o carpinteiro, ele aceita o desafio. Nos primeiros dias ele se empenha, nos primeiros dias ele se dedica, nos primeiros dias ele tem todo o cuidado, ele usa o seu melhor tempo, as melhores ferramentas, ele faz tudo o que precisava ser feito. Mas com o passar do tempo e o passar dos dias, ele vai se distraindo, e ele vai aceitando mais encomendas e deixando aquela cadeira do rei para depois. Mas o que ele não percebe é que o tempo vai passando, e com o passar do tempo, a madeira já não é mais a mesma, a cadeira já apresenta algumas rachaduras, o tempo vai trazendo um desgaste mesmo que estando ali parado, mas ele continua se distraindo, por achar que estava tudo sob controle. Sabe, na vida espiritual, quando nós achamos que está tudo sob controle, que não tem nada errado, que está tudo certo, e aí quando as coisas acontecem, nós vemos que não estava nada certo, que não estava nada legal, e aquele carpinteiro, ele se distrai, e ao chegar o dia da entrega, o rei olha para aquela cadeira e diz: não quero isso,
que aconteceu que você está me entregando uma cadeira desse jeito? Aí o carpinteiro tenta se explicar daqui, se explicar dali. A questão é que o rei dispensou o carpinteiro juntamente com aquela cadeira. Algo que poderia se tornar um símbolo real, por distrações, por descuidos, não se tornou. Por que eu estou ilustrando tudo isso para você? Porque na vida espiritual é assim. Quantas vezes nós vamos nos distraindo com as coisas? Quantas vezes nós vamos nos envolvendo com as coisas? Mas, através da palavra de Deus, nós entendemos que Deus não está interessado apenas no nosso começo. Deus, Ele deseja um fim bem concluído, um final bem concluído, e exige paciência, humildade, fidelidade ao processo. Porque mesmo que o início não tenha sido da melhor maneira possível, mesmo que não tenha acontecido da maneira que deveria acontecer, mesmo que não aconteceu da forma que deveria ter acontecido, o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade de viver algo novo na presença dEle. Às vezes nós realmente pegamos atalhos, e na vida espiritual também é assim. Muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus, porque pegamos os atalhos. Às vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus pelos atalhos que pegamos na vida. Quantas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós? Mas diante desse tema, meu irmão, melhor o fim do que o começo. O texto nos traz 3 lições que eu quero compartilhar com você. A primeira: o começo pode até empolgar, mas é no fim que se revela o valor. Olha que interessante que diz o texto: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Quantas vezes as coisas no começo elas acabam empolgando, não é? Quantas vezes existe uma empolgação? Quantas vezes nós nos empolgamos diante do novo, ou um novo relacionamento, um novo emprego, uma nova oportunidade. Quantas vezes nós vamos nos empolgando com as coisas novas e nós nos enveredamos por este caminho, mas o começo pode até empolgar, mas é no final que tudo se revela, ou o final que revela o valor, meu irmão. Quantas vezes nós nos empolgamos com tantas coisas que nos são ofertadas ao longo da vida, e quando nós chegamos no final, nós vemos de que nada valeu a pena, porque abrimos mão do principal. Nós vemos que nada valeu a pena se abrimos mão do que é mais precioso, que é a presença de Deus. Nos empolgamos. Quem nunca se empolgou com algo, não é? Quem nunca se empolgou com as oportunidades que lhe são oferecidas, esquecendo até mesmo de orar a Deus pedindo a sua direção, esquecendo até mesmo de orar a Deus pedindo o seu direcionamento? Quantas vezes você olha para alguém que está passando algo diferente na sua vida e você diz: olha, está todo empolgado.
Porque a empolgação muitas vezes nos distrai. A empolgação muitas vezes nos leva para caminhos distantes. A empolgação faz isso, até mesmo diante da presença de Deus, nos tirando da presença de Deus, nos levando para longe da sua presença. Quando nós olhamos para esse texto, melhor é o fim das coisas do que o princípio, esse é o objetivo. Porque no começo pode até mesmo empolgar, pode ser até mesmo empolgante. Nos empolgamos de fato, mas é no final que as coisas se revelam. É no final que as coisas se manifestam. É no final que as coisas acontecem. Mas o que realmente prova a qualidade de algo não é o começo, mas como termina. E a minha pergunta para nós nesta noite é: como terminaremos a nossa caminhada? Como terminaremos os nossos dias? Será que não estamos abrindo mão daquilo que Deus tem para nós diante das nossas escolhas? Será que não estamos abrindo mão daquilo que Deus tem para nós diante das decisões que temos tomado? Será que não estamos abrindo mão daquilo que Deus tem colocado diante de nós por experiências vãs, por momentos vagos na vida? Deus está mais interessado na nossa perseverança do que nas emoções do primeiro dia. A Bíblia nos fala sobre perseverança. Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Nós aprendemos com Jesus isso. Nós aprendemos através da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Olha, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Ou seja, não existe atalhos, existe um caminho correto, existe um tempo que precisa ser respeitado, existe um processo, existe um porquê, existe uma realidade que nos aproxima do Senhor, que deve ser aplicada em todas as nossas decisões estas que nos devem aproximar do Senhor e não nos distanciar dele, amém ou não? Jesus nos alerta em Lucas capítulo 14, verso 28 a 30, Jesus nos alerta sobre quem começa a torre e não a termina. Quando nós olhamos para esse texto, o começo pode até empolgar, mas é o final que conta. É o final que conta. E isso nós podemos aplicar na nossa vida. Às vezes queremos atalhos, queremos fazer aquilo que Deus não disse para fazer, queremos agir da maneira que Deus diz que não devemos agir, queremos fazer da maneira que Deus diz que não deveríamos fazer. Por outro lado, deixamos de fazer aquilo que Deus diz que deveríamos fazer, deixamos de agir da forma que Deus diz que deveríamos agir, abrindo mão de tudo aquilo que pode nos afastar da sua presença, escolhas que podem nos levar para longe da sua presença. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, que a perseverança possa ser uma das palavras que direcionem a nossa vida. Não se entregue à empolgação, não se entregue ao momento, mas o fim que se revela o valor. Tem gente que se empolga demais, irmão. Tem gente que se empolga demais com as oportunidades da vida,
Deixa eu dizer algo para você. E todas as oportunidades que a vida, todas as oportunidades que o mundo te dá, são oportunidades boas. Porque o diabo não vai te oferecer algo ruim. O diabo não vai oferecer para você algo ruim. Não vai. Ele vai te oferecer algo que te atraia. Ele vai te oferecer algo que brilhe os olhos. Ele vai oferecer algo para você que mexa com o seu coração. Essa é a maneira dele trabalhar. Porque o objetivo dele é te destruir. O objetivo dele é te fazer parar. Por mais que seja atrativo, por mais que as propostas sejam empolgantes, não abra mão daquilo que Deus prometeu para você, não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Continue perseverante. Continue crendo, continue se fortalecendo. Não se frustre se o seu começo foi pequeno. Não se frustre se o seu começo foi ainda difícil. Deus valoriza o fim e Ele quer te dar um final melhor do que o início, para que o nome dEle seja glorificado. Talvez as escolhas não foram as melhores. Talvez as decisões foram longe daquilo que Deus gostaria e queria. Talvez o início não foi bom, mas Ele está pronto para consertar daqui para frente, porque o que importa é o final. O que importa é o que Ele está pronto para fazer a partir de hoje, a partir desse momento, a partir de agora. Talvez as escolhas até mesmo te levaram para longe daquilo que Deus tem para você. Existe esse distanciamento da presença de Deus, mas agarre-se a esta oportunidade nesta noite. Agarre-se a esta oportunidade que o Senhor te dá, que o Senhor nos dá, de continuarmos a nossa trajetória da maneira que Ele deseja, da maneira que Ele quer, e levarmos com esta perseverança até o final, para que o nome dEle seja glorificado. A primeira lição que eu compartilho com você é esta: o começo pode até ser empolgante, podemos até nos empolgar, mas é no final que se revela o valor. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim do que o princípio. Segunda lição que eu compartilho com você: a paciência no Espírito é o segredo do processo. A paciência no Espírito é o segredo do processo. Olha o que diz a continuação do texto: melhor é o paciente de espírito. Duas palavras que devem andar juntas. Paciência não é passividade, irmão. Paciência está longe da passividade. É confiança ativa no tempo de Deus. A paciência de um cristão é a confiança ativa no tempo de Deus, ou seja, Deus sabe o que está fazendo, Deus está no controle de tudo. Eu acredito que Ele tem o melhor para a minha vida, eu acredito que Ele tem o melhor para a minha casa, eu acredito que Ele tem o melhor para a minha família. Então eu não vou dar lado para as coisas que podem me empolgar ao longo da caminhada, porque não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não abra mão, meu irmão, daquilo que o Senhor tem para você, por coisas passageiras, por atalhos na vida, mas seja paciente de espírito. Este é o segredo do processo.
Existe um processo. Davi precisou respeitar um processo até chegar como rei. José teve que respeitar o processo até chegar como governador. Existe um processo, existe um agir, existe um trabalhar. Quantas vezes nós queremos colocar os pés pelas mãos, como se diz, não é? E nós acabamos estragando tudo. Acabamos estragando tudo aquilo que Deus está fazendo. Acabamos estragando tudo aquilo que Deus está realizando. Como alguém que está preparando um bolo, não é? Aí vem o outro, coloca a colher e desanda tudo. Não é assim? Está lá preparando o bolo. Aí vem seu marido ou sua esposa, coloca a colher, aí desanda tudo. Aí você olha e diz: está vendo? Desandou tudo. Falei para você não fazer nada. Porque é assim na vida. Às vezes nós queremos ajudar a Deus e acabamos estragando tudo. Os planos. Acabamos atrasando aquilo que Deus está fazendo. Acredito que essa é a palavra. Nós acabamos atrasando aquilo que Deus está realizando. Nós acabamos atrasando aquilo que Deus está fazendo. Paciência não é passividade, é a confiança ativa no tempo de Deus. Anote isso para você não se esquecer. É a confiança ativa no tempo de Deus, no que Deus está fazendo, da forma que Deus está agindo. É entender que o tempo de Deus é pedagógico, que o tempo de Deus nos ensina, Ele nos forma, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos molda antes de nos levar à promessa. Ele nos molda, Ele nos forma, Ele trabalha no nosso coração, Ele trabalha na nossa vida, Ele trabalha na nossa mente, para que possamos viver a plenitude da sua promessa. É assim que Deus faz, é assim que Deus realiza. Quando o seu filho quer algo que não ainda é o tempo, o que você diz? Olha, você não está pronto para isso ainda. Vai chegar o momento certo. Vai chegar a hora certa. Pai, deixa eu dirigir o seu carro. Não, filho, ainda não é o tempo. Vai chegar a hora certa. É assim que Deus faz. O tempo de Deus é pedagógico. Quando nós buscamos acelerar as coisas, nós prejudicamos, nós atrasamos as coisas, aquilo que Deus está fazendo. Não queremos agir ao nosso jeito, à nossa própria maneira. Querido, nós não podemos nos esquecer que esse tempo, o tempo de Deus, é pedagógico e Ele nos ensina. É através dele que nós crescemos, é através dele que nós aprendemos, através dele nós somos aperfeiçoados. É a forma do Senhor trabalhar para que venhamos a viver aquilo que Ele tem. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado. Perseverança que produz um caráter aprovado, um caráter que Deus aprova, não que as pessoas aprovam, mas que Deus aprova. A Bíblia nos ensina diante desta paciência, diante do Senhor. Deus está mais interessado em quem você está se tornando, do que enquanto você está conquistando. Deus está muito mais interessado em quem você está se tornando do que naquilo que você está conquistando.
Quem nós estamos nos tornando? Diante das nossas escolhas, diante das nossas decisões, querido. Quem nós estamos nos tornando? Às vezes nós estamos tão preocupados em construir, às vezes nós estamos tão preocupados em alcançar, às vezes nós estamos tão preocupados em conquistar as coisas, e acabamos nos esquecendo que Deus está mais preocupado em quem nós estamos nos tornando. Deus está mais preocupado em quem nós estamos nos tornando diante dEle, diante das pessoas que estão à nossa volta. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos alguns exemplos de homens e mulheres que se corromperam durante a caminhada por aquilo que conquistaram. Porém, homens e mulheres que deixaram lições preciosas para nós, porque entenderam que Deus estava mais preocupado com quem estava se tornando do que com o que eles estavam conquistando. Então, a nossa segunda lição para esta noite, a paciência no Espírito, é o segredo do processo. Paciência não é passividade, é a confiança ativa no tempo de Deus. É saber que Deus está trabalhando, é saber que Deus está fazendo, mesmo que eu não consiga ver, mesmo que eu não consiga enxergar, mesmo que eu não consiga observar, não estou conseguindo enxergar Deus, isso não quer dizer que Ele não está trabalhando, meu irmão. Ah, Deus, eu não estou conseguindo visualizar, não quer dizer que Ele não está fazendo, meu irmão. Você não precisa ver o que Deus está fazendo. Nós olhamos para esse texto, nós vemos lições preciosas. Melhor o paciente do espírito, de espírito. Aí nós vamos para a nossa terceira e última lição. A altivez nos leva aos atalhos que nos roubam o aprendizado. A altivez, o texto diz, é melhor ser paciente do que o altivo de espírito, porque a altivez de espírito nos leva aos atalhos, e esses atalhos nos roubam o aprendizado. Esses atalhos nos roubam a oportunidade de aprender, e se não existe aprendizado, não existe crescimento. Esses atalhos nos afastam do tempo pedagógico de Deus, da forma que Deus trabalha, da forma que Deus age. A altivez espiritual diz: eu sei um jeito mais fácil, fica tranquilo, eu sei um jeito mais fácil. A altivez espiritual diz: olha, fica tranquilo, eu sei um caminho mais fácil, mais rápido. Eu sei um caminho que a gente vai chegar mais rápido no destino. Mas nós acabamos nos esquecendo dos perigos que esses caminhos nos trazem, os perigos que eles nos levam a passar. Então, a altivez espiritual diz: eu sei um jeito mais fácil, eu sei um caminho mais direto. É o espírito impaciente que rejeita processos, é o espírito impaciente que despreza conselhos e que quer os resultados imediatos. Estamos vivendo uma geração imediatista, uma geração que a todo momento procura atalhos, uma geração que a todo momento está procurando por atalhos, por uma forma mais fácil, por um caminho mais fácil, por um meio mais fácil, por uma forma mais fácil.
E este buscar atalhos nos faz crescer até mesmo de uma forma imatura, espiritualmente dizendo, contradizendo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, nos chamando à maturidade espiritual, maduros espiritualmente. Uma geração imediatista é uma geração imatura, trazendo isso para nós. Um cristão imediatista é um cristão imaturo, sem raízes. Mas o Senhor nos chama através da sua palavra para uma maturidade espiritual. Esse orgulho sutil muitas vezes que nos leva a ignorar o caminho de Deus e a tentar do nosso jeito, a nossa maneira, não ouvindo os conselhos, abrindo mão daquilo que a palavra do Senhor até mesmo nos diz. Nos esquecemos do que diz Provérbios capítulo 16, verso 18: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. É isso que a palavra do Senhor nos diz, meu irmão. Então o texto está nos dizendo: olha, melhor é ser paciente de espírito do que o altivo de espírito, porque a altivez de espírito vai trazer uma impaciência que rejeita processo, que despreza conselho, que quer resultados rápidos. E aí nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós deixamos de ouvir e de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Salmo 32, verso 8 e 9 nos diz, né? Nós não devemos nos comparar aos animais, ao cavalo, à mula, mas tendo este desejo de aprendizado, de crescimento, não esta altivez de espírito, mas um espírito paciente. Quando nós pulamos etapas por causa do orgulho, deixamos de aprender o que Deus queria nos ensinar ali. Meu irmão, anote isso para a sua vida: o processo é parte do milagre de Deus. O processo é parte do milagre de Deus. É ali que nós alcançamos intimidade, é ali que nós nos aproximamos dEle, é ali que nós nos relacionamos com Ele, é ali que nós vivemos com Ele, é ali que nós desfrutamos tudo que nós podemos na Sua presença. Voltando à história do início, estava brincando com o meu filho, com o Arthur, ele se alegrou por ter encontrado um jeito mais fácil. Claro que se alegrou, mas aquele momento acabou perdendo a sua essência, a essência do aprender, do desenvolver, do crescer. E a nossa caminhada com Deus é parecida. Atalhos podem até aliviar um esforço momentâneo, atalhos podem até aliviar este esforço momentâneo, mas acabam roubando o nosso caráter, o aprendizado profundo que Deus tem para nós, que só vem diante do processo. Isso acontece através das nossas escolhas, das nossas decisões. O começo, meu irmão, pode ser fraco, mas Deus quer te levar a um fim vitorioso. O começo pode até não ter sido da melhor maneira, você pode até mesmo ter começado não ouvindo a voz de Deus. O começo pode ter acontecido de uma forma que você não desejava, até mesmo se distanciando da presença de Deus, mas Deus quer te levar a um fim vitorioso, para que o nome dele seja glorificado. A paciência no Espírito será a chave para nós, para você não se desviar. Se você tem vivido com pressa,
Quem sabe nesse cenário, muitas vezes, que nos chama a essa pressa nos nossos dias, não é? Hoje é dia de se alinhar novamente com o coração de Deus. Hoje é dia de se alinhar com o tempo de Deus. Hoje é dia de se alinhar com o processo de Deus. Deus está muito mais interessado no fim do que no começo. E Ele pode ajustar, Ele pode direcionar, Ele pode colocar em ordem, Ele pode te dar uma nova oportunidade hoje, de continuar a partir daqui. As coisas velhas já passaram, diz a palavra do Senhor. Eis que tudo se fez novo. Talvez você se empolgou com as oportunidades da vida. Talvez os seus olhos brilharam diante das oportunidades da vida, e isso acabou te afastando da presença de Deus. Quem sabe um relacionamento, quem sabe aquilo que foi lhe ofertado, quem sabe o dinheiro, quem sabe tantas coisas que poderiam mencionar aqui, acabaram te afastando da presença de Deus. Foi empolgante, mas te afastou. Foi bom aos seus olhos, mas afastou você. Era algo de outro mundo, mas acabou te levando para longe. Comece a partir daqui, comece a partir de hoje. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Persevere, confie no tempo de Deus, que Deus está trabalhando através de tudo. Confie que o Senhor está trabalhando em todas as circunstâncias. Não busque atalhos, não busque o melhor jeito, não busque a melhor maneira aos seus olhos, ao seu coração. Busque a direção de Deus. É Ele que tem o melhor para você, é Ele melhor para a sua casa, é Ele que tem o melhor para a sua família, é Ele que tem o melhor para o seu coração. Não importa como começou, não importa se você buscou atalhos, se você não respeitou os processos, não importa se você atropelou as coisas,